A outra parte do exame neurológico são os exames físicos, dentre os quais a gente pode pesquisar sinais e sintomas que modifiquem as estruturas e as funções, como, por exemplo, uma ausência de alguma movimentação, diminuição de força. A gente pode também pesquisar problemas secundários à patologia. O paciente está com Parkinson e tem uma cialorreia, aquela salivazinha que sai pelo cantinho da boca, e aí ele pode ter alteração para a deglutição, para a fala e assim por diante. Precisamos também avaliar a capacidade residual do paciente. De uma forma geral, ele está com Parkinson, mas já está com Parkinson crônico e tem dificuldade para deambular. Se ele tem dificuldade para deambular, ele vai ficar mais no leito, vai ter fraqueza muscular, a parte metabólica geral vai reduzir, assim, a dificuldade, então, para as atividades fisiológicas, a capacidade residual dele. Que equipamentos, dentre outros, podemos utilizar para realizar um bom exame neurológico, o exame neurológico eficiente? O ideal é que tenhamos uma cama adequada, um local onde o paciente possa deitar-se para que sejam feitas aquelas avaliações que realmente são necessárias. Você pode dizer, a professora, às vezes não vai ser necessário, é de fato. Mas como nós estamos na teoria, é importante que nós descrevamos o que há de mais importante. Um tensiômetro e um estetoscópio, você vai precisar mensurar pressão desse paciente e tudo isso leva a alguns prognósticos e talvez diagnóstico dele, simplesmente com o uso desses aparelhos. Materiais de diferentes texturas, vai testar, por exemplo, a sensibilidade dele, martelo de percussão para olhar os reflexos, goniômetro para ver amplitude das articulações, fita métrica para ver a circunferência abdominal, a circunferência torácica, a circunferência muscular. Você vai usar também diapasão e outros muitos materiais. Nós aqui citamos apenas alguns. Não significa que outros não sejam tão importantes. É para não nos estendermos mais. Lembrando que nós estamos fazendo uma revisão. Como se subdivide o exame físico do paciente neurológico? Vamos conversar sobre as funções superiores, a função motora, a função sensitiva, algumas colocações sobre nervos cranianos, coordenação, equilíbrio, reflexos, tônus, trofismo, força muscular e marcha. Não significa aqui que tenhamos a necessidade de findar, de destrinchar tudo que tem no exame físico neurológico. Aqui, lembrando, é uma revisão e nós falaremos sobre algumas coisas que não podem deixar de conter no exame neurológico. Então, começar com a avaliação das funções superiores. O estado mental é uma função superior que deve ser observada. Se o paciente é responsivo, se ele está orientado e assim por diante. O que, que a gente pode avaliar nessa circunstância do estado mental? O nível de consciência desse paciente. Qual o nome do senhor, da senhora? Onde o senhor e a senhora se encontram? Quantos anos o senhor e a senhora têm? Orientação espacial e temporal. O senhor sabe onde se encontra? O senhor é de onde? O senhor sabe que dia é da semana? O senhor se lembra que horas são? Tem uma ideia se estamos de manhã, à tarde ou à noite? A memória recente e remota. O senhor lembra o que aconteceu com o senhor? O senhor, se é de manhã, o senhor tomou café? O que, é que o senhor comeu no seu café? A memória remota. O senhor é casado? A senhora é casada? O senhor trabalha com o quê? O estado emocional, se o paciente está agitado, está depressivo, está agressivo. E a linguagem? O paciente pode responder a você com palavras, pode responder com sons, com gestos. O simples fato de o paciente não falar nada, para você já é uma orientação. E também ele pode falar não verbalizando. Ele pode falar com gestos, pode falar com faces expressivas de dor, de acordo com se você levanta um braço e tem alguma alteração, e aí ele pode mostrar uma face expressiva de dor. Sobre os distúrbios da linguagem, nós podemos conversar que existem, dentre outros, a afasia de Brocal, a afasia de Wernicke, a disfasia e a disartria. O que é, a grosso modo, a afasia de Broca?
podemos considerá-la como se fosse uma lesão na região lateral e inferior do lobo frontal esquerdo, ou seja, na produção da fala, na articulação da palavra. Quando nós conversamos lá em outros vídeos que nós falamos para vocês sobre os lobos cerebrais, nós falamos que o lobo frontal tinha algumas funções, dentre elas a fala. Então, uma lesão a nível de lobo frontal vai acarretar alteração na produção, na articulação da fala. E se for uma afasia de Wernicke, lembrando a afasia e o distúrbio, né? Afasia de Wernicke considera-se como uma lesão na região cortical posterior esquerda, enquanto Broca representa uma produção, uma alteração na articulação, na de Wernicke, considera-se o paciente sabe o que você está falando, mas ele não consegue compreender quando você diz assim, escreva a lápis. Ele diz muito obrigada. Então ele não consegue interpretar o que você está solicitando a ele. Ele escuta, ele consegue falar, ou seja, articular a palavra, mas ele não compreende a mensagem que está sendo passada. A disfasia significa a compreensão, desenvolvimento e programação da linguagem oral. É um pensamento coerente. Totatola representaria Coca-Cola. Então, na disfasia, ele tem essa alteração. E se for a disartria? Na disartria, a alteração é na musculatura. A musculatura desse paciente é considerada fraca para articular o som. Ele fala assim baixinho, com dificuldade. Então, tá aí para vocês caracterizado alguns dos distúrbios da linguagem. Sobre a avaliação da função motora. Vamos falar sobre os tipos de motricidade, análise da função motora e não vamos conversar exatamente sobre o tônus, porque nós conversaremos mais a posteriori. No entanto, é importante saber que o tônus está relacionado sim com a motricidade, com a função motora, com a força. De fato, tudo que está aqui tem uma inter-relação. Por exemplo, para que eu tenha equilíbrio, o equilíbrio indiretamente faz parte da função motora, até porque, neste caso, nós estamos nos relacionando à musculatura, que vai precisar estar agonista e antagonista em equilíbrio para que o paciente tenha essa possibilidade, e assim por diante. Então, de uma forma geral, a grande maioria aqui está relacionada a um outro, mas a gente resolveu dividir dessa forma para facilitar uma didática que é própria da gente. Então, vamos conversar sobre os tipos de motricidade. Quais são as etapas para se analisar essa motricidade? A motricidade pode ser reflexa, voluntária ou involuntária. Veja bem, conversando sobre motricidade reflexa, olha os reflexos aqui. Sobre a motricidade reflexa. Existe, gente, o chamado arco reflexo. Existe o arco e o ato. O arco é o caminho percorrido pela informação para chegar a desenvolver uma circunstância motora, um movimento, uma retirada e assim por diante. Nós conversaremos mais a respeito quando falarmos sobre reflexos. A motricidade voluntária está relacionada ao sistema piramidal. A via córtico-espinhal tem aquela lateral e anterior que vocês precisam lembrar-se ou então rever o vídeo lá sobre vias eferentes especificamente. E a motricidade também pode ser involuntária. Se for involuntária, neste caso, nós estaremos conversando sobre o sistema extrapiramidal, sobre o cerebelo, o envolvimento dos núcleos da base, sobre a substância negra e a formação reticular. Neste caso aqui, nós conversaremos a posteriori sobre uma patologia chamada doença de Parkinson. Neste caso, como por exemplo, o acidente vascular cerebral. E aqui apenas alguns pensamentos, por exemplo, a nível de vértebras. E aí a gente, só resumindo, a motricidade pode ser reflexa, involuntária e voluntária. Nós destrincharemos melhor na sequência dos nossos assuntos.
A função motora pode ser analisada sob o ponto de vista dos neurônios motores e de algumas características de lesão desses neurônios motores. Só rememorando, nós conversamos sobre os tipos de neurônio em aulas pretéritas. Daí nós conversamos sobre os neurônios aferentes ou sensitivos, os motores ou eferentes e os internunciais, interneurônios ou de associação. Lembramos também que o neurônio motor pode estar ligado a um outro neurônio, a um músculo ou a uma glândula, e esses três chamam-se órgãos efetores. Quais as características desse neurônio motor? Ele pode ser conhecido como neurônio motor superior, NMS, de neurônio motor superior, ou ter um izinho aqui na frente, primeiro neurônio motor. E pode ser neurônio motor inferior, NMI, neurônio motor inferior. Ou esse I deixar de ser um I e vir para cá com dois izinhos maiúsculos e chamar-se segundo neurônio motor. No neurônio motor superior, nós encontramos corpo celular na área 4 do córtex cerebral. Professor, área 4. Ah, lembro sim, professora. A senhora falou lá do Brodmann. Área 4 do mapa de Brodmann, que é do córtex cerebral. Está responsável pela motricidade. Lembra, é justamente de lá que saem os estímulos para a via descendente córtico-espinhal, tanto lateral quanto anterior. Pois bem, o corpo celular deste neurônio sai da área 4 do córtex cerebral, área do mapeamento de Brodmann. O axônio dele passa pelos núcleos motores do tronco encefálico, mesencéfalo pontibubo, e no corno anterior da medula. Informação importante, pessoal. Corno anterior é um corno motor. Então, falou-se em corno anterior da medula, está se falando em região motora. Neurônio motor superior, relembrando, percorre o corpo celular na área 4 do córtex cerebral, mapeamento de Brodmann. Esse é o corpo. O axônio dele vai descendo, olha só o tamanhozão desse neurônio. Vai descendo por mesencéfalo pontibubo e se complementa lá no corno anterior da região da medula. Esse é o percurso traçado pelo neurônio motor superior. E o neurônio motor inferior? O corpo celular dele está nos núcleos motores do tronco cerebral, mesencéfalo pontibubo, no caso do neurônio motor superior que não chegaram até aqui, só chegaram até aqui, são complementados por esse. Então, depende, claro, da via eferente que vai ser efetivada. Então, o corpo celular dele pode estar em mesencéfalo tronco e bulbo, mesencéfalo ponte e bulbo, desculpa, do tronco cerebral, ou na medula espinhal. E o axônio dele sai daí até o músculo esquelético para desempenhar sua função de retirada, se for reflexo do movimento involuntário ou de um movimento voluntário. E também pode estar com alguma lesão, se for o caso. Vamos observar as alterações dessas lesões desses neurônios. Existe uma diferença importante entre lesão de neurônio motor superior e lesão de neurônio motor inferior, para sentirmos um gostinho das patologias. Só lembrando aqui, de acordo com a localização, uma lesão nessa área vai levar a algumas alterações importantes. E de acordo com essa localização, uma lesão de neurônio motor inferior vai levar a alterações importantes. Agora nós estamos fazendo um link bastante interessante. Nós conversamos outrora ainda nesta aula sobre exame neurológico que as patologias estão relacionadas a alterações fisiológicas aqui já desenvolvidas e que é importante avaliar o paciente em detalhes, porque na sua inspeção, quando o paciente chega até você, que você o observa, por exemplo, se você vai fazer você vai pegar no braço dele para dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Se você observar uma esparsidade, que nós vamos conversar o que seja daqui a pouco, já tem um indício de uma lesão de neurônio motor superior. Opa, professor, importante, quais seriam as patologias a ela relacionadas? E aí você vai juntando, costurando as informações para chegar ao seu diagnóstico, ao seu tratamento. Pois bem,
No neurônio motor superior, o paciente pode desenvolver uma paralisia motora de grandes músculos. Se for no inferior, seria de grupos isolados. No superior, a atrofia é discreta e por desuso. No inferior, a atrofia é intensa. No superior, desenvolve-se uma espasticidade da musculatura. No inferior, por sua vez, flacidez e hipotonia. No superior, o paciente pode vir a ter uma hiperreflexia. No caso do inferior, pode ser uma hiperreflexia ou ter os reflexos abolidos, a reflexia. No superior, o sinal de Babinski. No inferior, o reflexo cutâneo plantar flexor. E no superior, por sua vez, a ausência de fasciculações, as quais estão presentes no neurônio inferior. Então, conversamos na avaliação motora sobre a motricidade, a função motora, e vimos também que o tônus está intrincado, é importante na avaliação motora. Mas assim como o tônus, também reflexo, equilíbrio, coordenação e outros. Vamos falar mais especificamente dele daqui a pouquinho. Só relembrando, os tipos de motricidade, reflexa, voluntária e involuntária. Analisamos a função motora através dos neurônios motor superior e inferior e as possíveis características de uma lesão de um desses dois e a importância do tônus para a função motora.